Eu queria ler com os irmãos 1 Samuel capítulo 2. Eu vou ler na versão ACF, verso 30. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Ontem nós tivemos em São Geraldo. Depois de São Geraldo chegamos aqui, já tivemos notícia que a Esther estava entrando em trabalho de parto. E nós fomos para Viçosa. E essa semana também foi uma semana muito interessante, que nós tivemos a visita de um pastor de uma outra igreja na célula em Canaã, né? E só que na célula de São Geraldo também teve um pastor lá ontem, né? O pastor de Patinga veio, amigo do Moisés, veio nos visitar. E ele teve uma visão lá, viu? Ele teve uma visão lá. Ele viu duas asas enormes, a esquerda e a direita, uma na esquerda e da direita lá. Ou seja, a presença do anjo do Senhor lá naquele lugar. Olha o que Deus está para fazer, queridos. Então não deixe o inimigo roubar as suas bênçãos, as nossas bênçãos não, viu? Confia. O cara veio de longe. Nós estávamos saindo, que ele contou, né, Moisés? Hoje aqui que ele contou para mim lá em Viçosa. 1 Samuel capítulo 2, verso 30 diz assim: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que é a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, olha só o que o Senhor está dizendo aí, querido: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, queria que você repetisse comigo: aos que honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados ou desprezarei. Queria começar falando com os irmãos. Essa é uma palavra de caráter profético. Caráter profético, querido, significa que Deus vai falar diretamente aos nossos corações. Pode ser uma palavra de instrução, pode ser uma palavra de exortação, pode ser uma visão de Deus para a igreja. Mas aqui nesta noite, por ser um caráter profético, Deus quer revelar para você como Ele abençoa, os segredos das bênçãos do Senhor. Há muitas revelações na palavra de como ser abençoado. E às vezes você pensa que ser abençoado é só obedecer, desobedecer, mas isso era muito no Antigo Testamento, porque nós precisamos obedecer sim, mas aqui há algo mais profundo. Quando você está numa fase de só obedecer, né, você está correto, precisa obedecer a palavra, precisa obedecer ao Senhor, mas ainda você está agindo num nível de criança espiritual, vamos dizer assim. Quando você cresce espiritualmente, agora Deus quer revelar algo profundo ao seu coração. Muitas vezes você está buscando uma bênção do Senhor, você está requerendo algo do Senhor e não consegue receber, porque você às vezes está quebrando um princípio bíblico dos mais simples, mas mais fundamental para uma mudança na sua vida. As bênçãos chegar na tua casa, chegar no teu trabalho, chegar na tua vida espiritual, chegar na tua família, chegar no teu casamento. E aqui nós vimos, olha o que Deus está dizendo aqui em 1 Samuel. Existe um princípio da honra, queridos. Princípio da honra, que tem sido muito negligenciado hoje. Irmãos, o inimigo das nossas almas está tentando trabalhar na igreja brasileira de dois triângulos. E os dois triângulos, né, colocados um sobre o outro, formam uma estrela. Porque o diabo, ele tenta imitar a Deus, né? E tenta imitar a Cristo. Ele é a falsa estrela. Ele foi a estrela da manhã, hoje ele decaiu, né? E então ele é a falsa estrela. Esse dois tripé forma uma estrela falsa, porque ele tenta implementar nas igrejas brasileiras, está tentando implementar em algumas igrejas, de preferência quer entrar em todas as igrejas, né? Se a igreja não se orar, se não buscar, se não repreender, se não tiver com discernimento de espírito. De um lado ele quer implantar a intelectualidade. Você liga a internet hoje, os YouTube, você vai ver quantas pessoas ensinando, tudo intelectual, sabe tudo da Bíblia, mas tem um problema: não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus. São intelectuais da palavra, sabem tudo da palavra, mas não tem relacionamento com Deus. Então o diabo permite, né? As pessoas estão estudando a Bíblia, estão aprendendo, estão falando, tanto conhecimento que nós estamos tendo nesse tempo, mas
O diabo cega de uma forma que essas pessoas não têm um relacionamento profundo com o Espírito Santo, desconhece. Quando você fala, há uma promessa de Deus. Olha só, a nossa genética a genética de quem entregou a sua vida para Cristo, é porque a Bíblia fala que nós somos predestinados à salvação. Nós somos predestinados a sermos filhos de Deus. Então nós somos predestinados a ser filho de Deus. Você não é escravo, nós somos filhos. O diabo tenta cegar as pessoas. O filho tem um relacionamento íntimo com o pai e tenta cegar esses intelectuais da palavra, de forma que as pessoas esquecem que, fala muito de Deus, mas não conhece a Deus. Por exemplo, a palavra diz que eu estou falando da genética. A genética que a profecia que foi dada no livro de Joel, depois foi repetida em Atos 2, era o seguinte: que nossos filhos e nossas filhas profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Só que no passado eles matavam os profetas. Quando o profeta estava profetizando, agora eles querem matar os profetas ainda criança. Os filhos, dessa palavra, os filhos que deveriam profetizar desde criança, já nascer profeta. E eu profetizo na vida dessas crianças que foram apresentadas aqui, que vão ser apresentadas aqui, que sejam profetas do Senhor. Eu profetizo para Isabel que ela seja uma grande profeta do Senhor. Eu profetizo por todas as crianças que estão ali, que eles sejam profetas, porque a nossa genética está no nosso DNA, porque é uma promessa de Deus para mim, para os nossos filhos. Está dizendo na palavra, na mesma palavra fala do Pentecoste, e as pessoas aceitam a palavra do Pentecoste, aceitam, mas esquece dessa outra parte do versículo: os nossos filhos. Teu filho, Rita, a tua filha profetiza, irmãos. O teu filho, a tua filha são profetas de Deus. Porque a promessa de Deus não é do pastor, não é que eu penso, que eu acho, não. É promessa de Deus. Se é promessa, eu tomo posse da promessa. Você deve tomar posse da promessa de Deus. Ah, mas meu filho está assim, minha filha, não importa. Profetize para a sua vida, para a vida dos seus filhos. E que os jovens terão visões. Irmãos, vamos buscar os dons do Senhor. Há uma promessa para os jovens. Olha que coisa bonita. Quantos jovens foram lá no encontro, adolescentes. Deus quer levantar essa geração para envergonhar outras gerações que estiveram sentadas às vezes na cadeira, mas não deram sequência. Deus quer usar esses jovens com visões, dando visões espirituais. E os velhos terão sonhos. Deus dá sonhos espirituais. Pastor, tem muito sonho de barriga cheia? Tem sim. Mas o Senhor, quando você está em conexão com o Senhor, você está em relacionamento profundo com o Senhor, você tem sonhos espirituais. Pastor, mas corre o risco de falsa profecia. É verdade. Mas se nós estudarmos, aprendermos sobre profecias, sobre discernir se o Espírito vem de Deus ou não, se é do homem, se é da carne, se é do diabo, pelos dons que o Senhor nos dá, dom de discernimento em espírito, dom de profecia. Quando um profeta profetiza, os outros julguem a profecia. Quando nós temos o discernimento, nós sabemos se vem de Deus ou se vem do inimigo. Irmãos, profeta está na sua genética, na minha genética, no seu DNA, porque é a promessa de Deus. Ser filho, nós falamos aqui a última vez, nós temos falado nas celas que nós tivemos essa semana. Tome posse, você é filho, você não é empregado. Falei lá em Viçosa, no culto de homens, sexta-feira. Você é filho, não é empregado. O empregado, tudo que ele faz em troca de serviço. Ele trabalha o mês inteiro para receber, isso é troca de serviço. O filho não, eu trabalho, eu faço porque eu sou filho, porque eu amo meu pai. Faz por amor. Faz por amor, querido. Aqueles dois jovens, que moravam na fazenda com o pai lá, disse a parábola do filho pródigo, nós já falamos sobre isso aqui.
Os 2 filhos trabalhavam como empregado, querido. Tinha visão de empregado, não era visão de filho. Deus não te chamou, mais uma vez, para ser empregado. Deus te chamou para ser filho dele. E o primeiro resolveu sair da casa do pai, da fazenda, e gastar toda a sua herança. Pai, me dá a minha herança. Muitos estão fazendo a mesma coisa. Sai da presença do Senhor, sai da casa onde o Senhor colocou, para gastar a sua herança, os dons espirituais, a prosperidade, a família que Deus deu, as bênçãos que Deus deu, para gastar com prostituição, e às vezes a prostituição não é prostituição só física, não, a prostituição espiritual. E gastam, como esse filho mais novo, ele saiu para gastar, e saiu e gastou toda a herança dele. Mas Deus é muito bom, queridos. Olha como Deus é bom, irmãos. Deus não enviou ninguém para pregar para esse cara. Não foi nenhum evangelista, nenhum pregador para pregar para ele. A própria história, porque quando você planta, você colhe. Ele estava trabalhando na casa do pai, ele estava investindo na casa do pai, lá na fazenda do pai, nas posses do pai. Então ele saiu com uma grande herança, só que a herança vai se acabando, porque ele plantou na casa do pai, vai se acabando. E a partir daquele primeiro dia que ele saiu, a herança, o que ele está plantando ali, vai colher lá na frente. Aí foi o que aconteceu com esse. Aí chegou um momento que ele perdeu tudo, foi trabalhar de empregado, e ele foi cuidar dos porcos. Irmão, se você e eu perdemos a visão de Deus, nós vamos acabar como esse jovem, o filho mais novo, trabalhar com os porcos. Trabalhar com os porcos significa, mostra para nós, querido, se afastar profundamente da presença do Pai. Quando nós estamos na presença do Pai, Ele nos sustenta. Foi falado aqui, Ele nos abençoa. E esse filho mais novo estava lá, queridos, trabalhando lá e vendo aquela situação de humilhação dele. Olha como ele pensava. Aí ele falou assim: não, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os empregados lá comem melhor do que eu estou comendo aqui. Ele estava comendo bolota com os porcos. Presta atenção, meus filhos. Nós já falamos, mas isso precisa ficar na tua memória. Aí, queridos, ele voltou para casa pensando em ser empregado, mas quando ele chegou na casa do pai, o pai não o recebeu como empregado. Presta atenção, às vezes você errou, você tem errado, você tropeçou, você gastou toda a sua fortuna, vamos dizer assim, toda a tua herança, tudo aquilo que Deus prometeu, os dons espirituais, aquilo que Deus lhe deu, você foi gastando, saiu da presença do Senhor, errou, tropeçou, mas quando você resolve voltar para a casa do pai é diferente. O pai não vai te receber como empregado, o pai não vai querer te chicotear. O pai, quando viu o filho, não deixou nem o filho falar que queria ser empregado, né? Já logo mandou trazer um anel para ele, a capa e a sandália, ou seja, o recebeu como filho. Quem sabe você entrou aqui nesta noite nessa condição de filho que gastou toda a herança que Deus deu, filho que se desviou, saiu para longe da presença do pai, mas Deus está te chamando hoje como filho, não como empregado. Agora, queridos, tem um outro problema, porque quando ele chegou, o pai recebeu como filho com alegria. Aí o filho mais velho, que ficou lá na fazenda, trabalhando com o pai, cuidando das coisas do pai, é semelhante a alguém que ficou na igreja. Um se saiu, foi para longe, mas aqueles que ficaram na igreja, aí esse filho mais velho, quando viu aquela festa, falou: que festa é essa? Aí os empregados falaram: olha, seu irmão voltou. E ele ficou revoltado porque o irmão tinha torrado todo o dinheiro, tinha feito tudo de errado. Esse irmão mais velho estava na presença de Deus, na presença do Pai, mas não entendeu o chamado que nós temos para ser filho e amarmos uns aos outros. E o Pai nos ama tremendamente. Está na presença do Pai, andando com o Pai, mas não entendeu o que é o Evangelho, não entendeu o que é a palavra de Deus, não entendeu o que é o amor de Deus. E o que ele fez quando viu o irmão? Começou a criticar o irmão. Irmão, se vocês vêm para a casa do Senhor e ficam criticando o teu irmão, a tua irmã, o teu pastor, a tua igreja, você está fora da palavra de Deus. Mas Jesus te ama. Ele está te exortando aqui nesta noite, mas Ele te ama. Não é para você ficar chateado e ir embora, não. Aguente aí o confronto. Porque
porque Jesus te ama. Veja bem, aí esse filho foi falar com o pai: pai, eu trabalho com o senhor aqui, estou tanto tempo com o senhor, só nunca matou um cabrito para mim. Aí o pai disse assim: olha, filho, tudo que eu tenho é teu também. Ou seja, esse filho estava na presença do pai, mas não como filho, ele se achava que era empregado. Tudo que era do pai era dele, ele não desfrutava das promessas. Há muitas pessoas, às vezes, muito tempo na igreja, mas não desfrutam das promessas de Deus, não desfrutam do caráter de ser filho, do DNA. Busque as profecias, busque a visão espiritual que Deus vai lhe dar, está na sua... Irmão, você não vai ganhar, você já tem, porque lá, isso foi antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Senhor já prometeu essas coisas. Antes do mundo ser criado, já tem a promessa. Pastor, mas alguém pode levantar em profecia aí, pelo diabo? Se levantar, vai levantar e vai cair, porque nós vamos repreender em nome do Senhor Jesus. Porque o espírito da profecia está aqui, o espírito da revelação está aqui. Nós não vamos ser enganados. E nós estamos falando, queridos, o princípio de honrar. Os dois filhos desonraram o pai, mesmo assim o pai teve misericórdia. Agora aqui nesta noite o Senhor está lhe dando, está lhe mostrando, você e a mim. Olha só, me honra que eu te honrarei. Foi pregado aqui, ministrado aqui sobre o dízimo e a oferta. Às vezes a mesma situação, vamos mostrar um exemplo. A mesma situação onde um está honrando e o outro está desonrando. Nós lembramos de Abel e Caim, os dois deram oferta ao Senhor, os dois fizeram oferta, mas um foi com honra e o outro foi com desonra. Essa que é a diferença. É essa que é a diferença. Você, pensa, não, eu vou dar meu dízimo e minha oferta, glória a Deus, aleluia. Você, entendeu, mas só uma parte do mistério. Aí você começa a pagar as suas contas. Vou pagar água, vou pagar luz, vou pagar aluguel, vou pagar não sei o que. Se sobrar alguma coisa, eu vou dar meu dízimo. Não, desonrou a Deus. Você sabe que no livro de Malaquias, Deus se calou por 400 anos. Sabe por que Deus se calou por 400 anos? Porque a oferta que eles levavam no altar, 400 anos, era uma oferta que desonrava a Deus. Deus se calou 400 anos, querido, porque a oferta, inclusive o sacerdote, viu, querido? Não estou falando só vocês, não estou falando dos pastores também, dos sacerdotes também, que desonra a Deus. Falei do espírito da intelectualidade, mas tem o espírito da religiosidade. Dá o dízimo e dá a oferta como se fosse uma obrigação, não é por amor a Deus, por amor à obra. Você não pode fazer nada obrigado da igreja, nada aqui é obrigado não, querido. É por amor. Você é filho, você trabalha para o Senhor, é por amor. O espírito da religiosidade a pessoa está muito ligada ao formal. Olha, tem que ser assim, 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 assado. Mas o Espírito Santo de Deus tem liberdade para andar aqui neste lugar, queridos. Irmãos, o Espírito Santo de Deus tem liberdade na tua casa, na tua família. Cuidado, porque você não está muito no formal e dá mais importância ao formal do que o conteúdo. Que vale é a palavra que ser ministrada, o que vale é a ação do Espírito Santo. Cuidado com o formal. Nós temos sim que cuidar do formal, da forma de fazer, mas não pode ser invertido. Você não dá mais importância à forma do que o conteúdo. Se você der mais importância à forma do que o conteúdo, você virou um legalista, virou um religioso. Outra parte do triângulo é mamon. Pessoas se enriquecendo nas igrejas, fazendo a obra para se enriquecer. Mas aqui, querido, nós estamos vendo que é para honrar a Deus. Então eu falei, um vem e primeiro ele tira, quando ele recebe o salário, exemplo do dízimo da oferta. Mas nós não estamos falando só de dízimo e oferta não, querido. Só estou dando um exemplo. Primeiro tira para o Senhor. Você vem aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus. Você não está fazendo, não é um show gospel. Você não está fazendo isso para aparecer. Você vem aqui ministrar uma palavra, você não está falando para aparecer. Você vem aqui para glorificar o nome do Senhor na sua vida.
na palavra, que o nome dele seja glorificado, não. É isso. Isso é honrar a Deus. Olha só. Olha, Deus já tinha prometido aqui, nós lemos em 1 Samuel, que ia honrar, que ia, né? Na verdade, tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim, mas longe de mim, ele disse, porque me desonraram. Às vezes a gente começa bem, né, irmãos? Muitas pessoas começam bem e tropeçam, porque para de honrar a Deus. Tudo que você fizer para o Senhor, você vem no culto, honra ao Senhor. O culto uma vez por semana, a célula uma vez por semana, 2 vezes por semana, querido. Às vezes você vem, será que vai acabar o culto logo? Será que vai acabar o culto logo? E você desonra, você está desonrando a Deus. Às vezes a pessoa virava a noite inteira quando estava, né, no forró, na gandaia. Longe de mim tal coisa. Aos que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. Quando você aprende o princípio da honra, queridos, Deus começa a te honrar. Você honra o Senhor, às vezes no secreto. Ninguém sabe se você deu o dízimo, se só deu uma oferta, quanto você deu. Ninguém precisa saber. É você e Deus. Você honra a Deus no secreto, Deus te honra em público. Lá na sua casa, ninguém está vendo você de joelho dobrado, orando, clamando ao Senhor. Ninguém está vendo. Mas se você estiver sendo fiel em orações lá, Deus vai te honrar em público. Deus começa a abrir porta, Deus começa a incomodar o pastor, te coloca ali. Agora, se você está desprezando a Deus, desonrando a Deus, Deus já começa a fechar as portas para que você não tenha oportunidade. Mas não culpe Deus não, e nem culpe o pastor não, e nem culpe o seu líder, o seu discipulador não. Você está desonrando a Deus. Ele continua te amando, mas aprenda a honrar para que você seja honrado. Olha só, em Malaquias nós falamos capítulo 2, verso 2. Se vocês não derem ouvidos e se não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, para quem desonra, quem honra é honrado. Olha quem desonra: lançarei maldição sobre vocês. Pode colocar, por favor, aqui Malaquias 2, versão minha NVI, verso 2. Malaquias 2, verso 2, versão NVI. Você pode acompanhar aí, olha. Se vocês não derem ouvidos e se não dispuserem a honrar o meu nome, consegue colocar aí? Malaquias 2, verso 2, NVI, ok? Olha lá, pode acompanhar. Se vocês não derem ouvidos e se não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, lançarei o quê? Repete mais uma vez, lançarei o quê? Maldição sobre vocês, até que amaldiçoarei as suas bênçãos. Olha só, até as bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Irmãos, se você e eu não dispusermos a honrar a Deus, honrar o nome do Senhor, você pode honrar o nome do Senhor lá no seu trabalho. Se lá no seu trabalho você está enganando as pessoas, você está mentindo para as pessoas, você está passando. Crente não mente não, queridos, para ficar enganando as pessoas lá, não. Deus te dá estratégia. Honra o nome do Senhor lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua casa, com sua esposa, com seu marido. Honre o Senhor. Olha só, queridos, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Queridos, compreenda o princípio da honra. Pratique o princípio da honra. Olha um exemplo de Ana. Entenda isso, querido. Entenda isso e saia daqui hoje dispostos a honrar o nome do Senhor. Ana era desonrada porque ela queria ter um filho. Você conhece a história? E ela não tinha um filho. Mas Penina, a esposa a outra esposa do marido dela, Eucana tinha 2 esposas. Ela tinha filhos e ela ficava humilhando a Ana, porque ela tinha filhos e Deus tinha cerrado a madre de Ana. Ana não tinha filhos. E Ana era humilhada, todo ano ela ia
até o templo, né? Até onde era o local de sacrifício. Ela ia orar e buscar a Deus. Ela chorava por tanta humilhação, porque ela não tinha um filho. Ela queria ter um filho, um homem, varão, mas ela se sentia desonrada. Naquela época era desonra ter filha mulher. Hoje o negócio bagunçou, né? Só tem tendo mais mulher, só está nascendo menina quase, né? Ainda bem que nasceu o Ravi, né, irmão? Porque o negócio estava desempatado aqui, né? Só nascendo menina. Mas naquela época era desonra. E Ana chorava, se humilhava, chorava, se humilhava. Mas entenda o princípio da honra. E a Ana chorava, se humilhava, mas não recebia a bênção. Ana chorava, muitas vezes você está chorando e buscando e não está recebendo a bênção, a sua honra. Seja um filho, seja o que for, um trabalho, alguma coisa. Sabe por quê? Você não está usando o princípio da honra. Mas um dia, Ana teve o discernimento. Ela orou e falou: Senhor, se tu me deste um filho, eu darei para o Senhor. Irmãos, Ana chorava por um filho, mas Deus estava chorando pelos filhos dele, de Israel, porque o sumo sacerdote e os filhos deles estavam desonrando a Deus. Quando nós estamos desonrando a Deus, olha o que acontece. Deus estava chorando, querido, no meu entendimento, por um profeta, por um homem fiel a ele, que pudesse honrar lá no sacrifício. Às vezes você está chorando por uma honra, mas Deus também está chorando, porque às vezes o seu vizinho, o seu parente, irmãos da igreja, o seu pastor, a sua igreja está precisando de algo. Seja uma visita tua, seja uma palavra tua. E ela fez esse compromisso: se o Senhor me der o filho, eu darei ao Senhor. Quando ela fez esse compromisso, ou seja, ela resolveu honrar a Deus com o que ela mais queria. O que ela mais queria era um filho, e ela honrou a Deus dando o filho para ele, oferecendo aquilo que ela mais queria para ele, que era o filho. A partir daí, queridos, ela engravidou, teve um filho. E Deus, olha só, quando você honra a Deus, e Deus não deu para ela só um filho, deu para ela um profeta, um juiz, um líder para a nação. Samuel foi um líder para a nação. Quando você honra a Deus, Deus te honra muito mais do que você pode imaginar, queridos. E ainda depois ela teve vários filhos. Olha só, queridos, procure honrar a Deus. Honra a Deus na tua casa, como eu disse, como a Bíblia diz. Honra a Deus no teu trabalho. Quando você levanta, que é uma maneira de honrar a Deus, levanta, em vez de pegar o celular, né? Às vezes eu me pego, primeira coisa eu pego o celular, antes de abrir eu falo: opa, eu preciso honrar a Deus, né? Às vezes a gente faz isso, mas precisamos honrar a Deus. Vamos orar: Senhor, pelo menos fala: Senhor, muito obrigado por eu amanhecer, pelo estar vivo. Que coisa maravilhosa, queridos, você estar aqui. Esses dias Deus levou uma pessoa que nós amamos muito, né? Aliás, recentemente nós perdemos duas pessoas, né? Perdi meu paizinho e Deus levou o Valdireno, uma pessoa que nós amamos ainda, né? Muito. Mas Deus agora está nos presenteando, me presenteou hoje, né? Com uma netinha. Irmãos, honre a Deus. Deus vai te honrar. E Ana teve o filho e foi honrado. Samuel foi honrado. Ana se sentiu honrada. Agora Ana andava, né? Acho que Ana andava assim pensando. Agora olha só, Samuel juiz, Samuel profeta, liderando a nação. Acho que Ana andava, antes andava só de cabeça baixa. Ó vida, ó céus, como eu digo, né? Agora Ana andava, ó, meu filho, meu filho, meu filho. Irmãos, você vai andar assim. Se hoje o diabo está tentando te envergonhar, honra o Senhor, que você vai dizer: meu filho, minha filha, meu ministério, minha igreja, meu pastor, meu marido, minha esposa. Irmãos, isso não é brincadeira, não é história da carrochinha, não. É a pura verdade, é a pura palavra do Senhor. Irmãos, pensa, nós estávamos lá em São Geraldo ontem, num grupo pequeno. E Deus tirou, você pode achar que o cara veio passear. Deus tirou um pastor lá de Patinga e se assentou lá para ouvir essa palavra que está sendo ministrada aqui hoje.
E na quinta-feira, a mesma coisa lá em Canaã. O pastor lá da igreja levou lá, sentou lá para ouvir a ministração. Isso é honra. Ou você não consegue ver isso? Nossa igreja aqui de Paulacane, Canaã e São Geraldo ainda, né, em termos de números humanos, ainda é pequena, mas é grande diante do Senhor. Porque nós temos honrado aqui Deus neste lugar. O diabo tem enganado a mente de alguns, mas aqui o Senhor tem nos honrado e vai continuar honrando, porque nós permanecemos firmes. Nós erramos, nós somos falhos, mas nós permanecemos firmes, honrando ao Senhor. Lá no encontro nós fomos honrados lá no encontro. Olha os irmãos voltando, casando, eles estão honrando ao Senhor. O que é honrar o Senhor também? Colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Olha, irmãos, mas há outras formas também de honrar o Senhor, né? Dentro do princípio de honra, Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe. Olha que palavra tremenda. Jovens, idosos, serve para mim também. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Essa promessa diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem em todas as coisas e tenha vida longa. Filho que desonra pai e mãe vive debaixo de maldição. Escuta, querido, porque nós vimos aqui: quem desonra será desonrado. E aqui é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa, vida espiritual longa, para que você te vá bem na vida material, na família. Agora, se você vive desonrando teu pai e tua mãe, você vai mal, porque você está debaixo de maldição. Você está abrindo mão da promessa que Deus fez. Pastor, você não conhece meu pai, você não conhece a minha mãe. Se eu conhecer, eu também, irmãos. Mas a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, mesmo que eles te desonrem, mesmo que eles não mereçam no seu entendimento, mas na palavra a Bíblia manda honrar. Se você honrar pai e mãe, você será honrado. Você terá vida longa e irá bem em todas as coisas que o Senhor coloca na tua mão. Mas meu pai não vale nada, minha mãe não vale nada. Irmãos, pensa que numa palavra que o Senhor deu, a palavra vale. Irmãos, se você até hoje tem desonrado pai e mãe, porque eles te desonraram, pisaram em você, te humilharam, te abandonaram, fizeram, sei lá, todo tipo de maldade com você, mude. Comece você a honrar teu pai e tua mãe. Comece você a honrar o teu pai e tua mãe. Meu pai era baixinho assim, eu sou grandão, né? Meu pai era baixinho, homem honrado, honesto. E as pessoas dizem que eu sou parecido com ele, dizem que o Henrique é parecido comigo, ou seja, nós somos todos parecidos com meu pai. Um homem que saiu lá do campo e venceu. Foi perseguido, foi humilhado e venceu, queridos. E venceu na vida. Honra teu pai e tua mãe. Não leve em conta, queridos. Eu não estou dizendo se ele mereceu ou se não mereceu essa honra, mas pela palavra merece. E aqui, queridos, para você entender, não é? Agora é um princípio tremendo dentro do princípio da honra. Aqui nós vimos honrar pai e mãe. Olha só, antes eu vou ler, olha só, Lucas 1,17. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Outra tradução diz: converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha, queridos, então honra também os teus pais espirituais, porque aqui a Bíblia ela não está se limitando a só o pai, seu pai genético, os teus pais espirituais. Irmãos, aprenda a honrar os teus pais espirituais. Olha só, queridos, veja bem, Josué
desde o primeiro momento que Moisés falou, vamos na terra prometida, que Deus falou, vamos lá e tal, Josué honrou a Moisés, honrou a palavra do Senhor e honrou a Moisés. Josué passou o tempo todo junto de Moisés, honrando a Moisés. O resultado, Josué foi elevado ao posto de Moisés. Foi ele que foi escolhido para conquistar Canaã. Honra teu líder. Outro, Elias e Eliseu. Quando o profeta sobe, pega essa aí, a capa cai. Elias foi arrebatado, a capa dele caiu. Eliseu pegou a capa e Eliseu foi profeta, vamos dizer assim, maior do que Elias, porção dobrada, porque quando o profeta sobe, a capa cai. Ajuda o teu pastor, o teu líder espiritual, o teu discipulador a subir, porque a capa vai cair sobre a sua vida. Agora, se você tentar jogar o seu pastor para baixo, o teu líder espiritual para baixo, você vai acabar caindo num precipício, queridos. Lembra os irmãos de José? Tentaram derrubar José, jogaram José num precipício, mas quem acabou na humilhação foram eles. Honra o teu pai, os teus pais espirituais. Nós temos o pastor Marcos e a pastora Luciene, que são nossos pais espirituais, nossos apóstolos. Honre os teus pais espirituais, fale bem deles. São uma bênção, moram nos Estados Unidos, são uma bênção. São uma bênção de Deus. Às vezes você está desonrando os seus pais espirituais e quer ser honrado, irmão. Aqui a Bíblia nos ensina, você já entrou debaixo de maldição. Ficar falando mal dos pais espirituais, você entra debaixo de maldição. Não faça isso, não caia nessa bobeira, não perca a sua bênção. Olha só o que diz a palavra ainda. 1 Timóteo 5,17. Pode colocar aí, eu não sei que versão é essa aqui. Deve ser NVI, não sei se é NVI ou SF. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros, ou seja, os pastores, os anciões, né, os líderes espirituais, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pastor, porque o senhor está advogando em causa própria, queridos? Se eu não ensinar você a ser abençoado, eu vou ficar olhando você ser amaldiçoado e eu vou ficar calado. Como é que eu faço? Vejo você tropeçar, vejo você ser amaldiçoado, porque eu não lhe ensinei. Do teu sangue eu estou livre nessa palavra, porque eu estou ensinando e instruindo. Não é puxar saco, não é disso que nós estamos falando, não. É honra. Joga o teu pai espiritual para cima, joga o teu pai e tua mãezinha para cima, eleva o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Quando você vem na igreja, você glorifica e pula e exalta o nome do Senhor, Deus te honra. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quem sabe você está aqui, você tem quebrado o princípio da honra de todo lado. Tem desonrado a Deus, tem desonrado a Deus nas ofertas, tem desonrado a Deus, tem desonrado o seu pastor, tem desonrado os seus pais, eu não sei, né? Quem sabe você está desonrando a tudo, ou a alguma dessas coisas. Mas o Senhor é misericordioso, e Ele te recebe como Pai. Fecha seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui tem pessoas, meu Pai, que tropeçaram no princípio da honra. Mas nesta noite, eles aprenderam mais uma vez sobre o princípio da honra, que já foi ministrado aqui outras vezes. Então, Pai, que esse princípio possa entrar no coração deles, e que eles aprendam a honrar o líder da célula, o discipulador, o pastor, nossos apóstolos, em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, que eles venham honrar a Ti, Pai, sempre a Ti e a Tua palavra em primeiro lugar, e depois os demais, depois os pais, depois os líderes espirituais. Mas que eles, a igreja, a tua igreja, Jesus, que eles aprendam a honrar a tua igreja. Fala bem da tua igreja, porque é a noiva de Cristo. Pai, eu nunca vi uma pessoa falando mal. Se eu pegar uma pessoa falando mal da minha esposa, eu vou ficar muito contrariado, vou ficar muito bravo. Paizinho, assim eu sei que é tu, Jesus. Se vê alguém falando mal da tua igreja, só fica entristecido.
Porque a tua noiva, nós não podemos falar mal da tua noiva, nós temos que honrar a tua noiva. Honra a Deus. Oh Senhor amado, que eles possam sair daqui, meu Pai, com esse princípio garantido em seus corações. Que eles saiam daqui hoje, a partir de hoje, aprendendo a honrar o seu pastor, os seus líderes espirituais, honrar principalmente a Deus, a palavra, a Jesus, ao Espírito Santo, honrar o pai e mãe, honrar o marido, a esposa honrar o marido honrar a esposa, os filhos honrar o pai honrar os filhos, e os irmãos honrarem uns aos outros, conforme está na tua palavra, que devemos dar honra a todos. Pai, que esse princípio se estabeleça em nossas vidas, que eu não venha a falhar nesse princípio, que os irmãos não venham a falhar, e que nós sejamos, meu Pai, abençoados, porque nós estaremos praticando um princípio tão importante como esse. Em nome de Jesus, a igreja diga...